Então é isso que deixa a gente feliz. Simplesmente pegar a estrada e curtir. É o motociclismo. É a estrada, é a poeira, é o vento na cara, é o frio que você passa, o calor que você sente. Olá, meu nome é Nicolai Farias e está começando mais um Podnick. Mas antes, roda a vinheta, Brasil! Hoje eu estou aqui com o Sonilson, que é meu tio, que é apaixonado pelo mundo das duas rodas. Se apresente, Sonilson. E aí, Nicolas, como é que tá, meu sobrinho? Tudo bem? Meu sobrinho é o cunhado? Tio! Ah, ele é meu sobrinho. Isso é uma brincadeira que eu faço com ele. Isso aí um dia vocês vão entender. Eu sou o João Nils, como ele falou. Tenho uma paixão verdadeira por duas rodas mesmo. Tá? Hoje já estou aposentado, né? Mas não consigo ficar parado. Então tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Não consigo ficar em casa assistindo sessão da tarde. Né, Nicolas? Então você sabe disso. Você me acompanha, você me acompanha assim, nesse mundo das duas rodas há bastante tempo, né? Como que surgiu essa paixão por duas rodas, tio? Ô Nicolas, eu falo pra você que a paixão de duas rodas assim, é uma coisa de família. Que eu tenho certeza que você gosta da moto, você gosta de duas rodas. Ela surgiu, eu tenho tios que andavam de lambreta. E um deles específico, que é o tio Davi, ele saía de Lambreta, que era 3 marchas, né? De Lambreta de Brasília, passava em Belo Horizonte e ia para Espírito Santo. É? Dormia no meio do caminho, naquela época, aqueles anos atrás, na década de Nossa. 70. Dava sono de noite, e não tinha. Os farol pareciam uma lamparina naquelas lambretas. Dava sono, ele encostava a moto no meio do mato, assim, na moita e dormia ali. Não. Então, essas aventuras que são passadas, ela faz a gente apaixonar por isso. E você querer viver essa aventura, né? De uma forma. Só que os mundos muda, né? A tecnologia mudou, motos são diferentes, as lambretas hoje também são diferentes, que muito chamam de Vespa ou scooter, né? Nesse sentido. Mas é isso aí, minha paixão surgiu de família, como se fosse assim, passando de pai para filho, de certa forma. E a paixão por moto é isso mesmo, é de pai para filho. Que interessante que você falou. Eu não sabia que o tio Davi pilotava moto. E pilotava muito, ele viajava muito de moto. Ele teve, você tem ideia, a maior parte dele foi em cima de uma lambreta, né? Da década de 60, 70. Ele foi para Brasília, ele teve, e ele é marceneiro, né? Carpinteiro marceneiro, então ele teve uma marcenaria em Brasília. Então ele fazia esse trajeto muito de Brasília, Belo Horizonte a Vitória e vice-versa, em cima de uma lambreta. Depois ele teve umas motos diferentes, mas uma moto que eu pilotei dele ainda eu era de menor, que era uma XLX, né? Era uma 350. Não, a moto era fantástica. Eu tinha uma paixão por aquela moto. E aquela moto eu era de menor, ainda não tinha carteira de habilitação. Ele vinha, passava aqui e deixava eu pilotar a moto. Mas ele não ficava assim me ensinando. Pode pilotar, toma a chave. Eu tinha que me virar. E consegui, né? E hoje estou aí nesse mundo de duas rodas há 30 anos. E qual é a sua primeira moto? Minha primeira moto. Eu tinha aquela paixão de moto, sempre tive, né? E quando eu consegui, que as coisas antigamente era mais difícil de você conseguir. A gente tinha que lutar mais. Era mais complicado e tudo. Então, quando eu consegui comprar minha primeira moto, foi uma CG 125. Ela ainda era 4 marchas, né? Era motor com platinado e condensador. Uma moto para mim rodar, trabalhar, ir para o trabalho, voltar para casa. E era uma moto branca. Então era uma moto. Eu tenho lembrança dela até hoje, por ser minha primeira moto que eu consegui comprar. Paguei suado, dei os cheques, que naquela época era cheque, pagava, trabalhava para pagar, mas valeu.
E dali eu fiz uma viagem uma vez com uma moto, com uma CG Today, no ano de 1996, que eu subi numa moto e fiz uma viagem de... Ao todo deu 1.500 quilômetros em cima de uma CG 125. E a ida foi maravilhoso, a volta era uma tristeza, porque você acelerava a moto, ficava acelerando, passava a placa lá, Belo Horizonte, 400 quilômetros, você falou, beleza. Aí você acelerava, quando via a próxima placa, tinha passado 1 quilômetro, 2 quilômetros só. Porque parecia que você estava acelerando, mas na verdade é a distância, né? E aquilo vai te cansando. E quando eu voltei, eu cheguei à conclusão, eu falei, não dá para viajar numa moto dessa. É uma moto, a moto valente, você viaja, você faz tudo. Mas não dá, precisa de uma moto melhor. E a forma que eu encontrei para adquirir uma moto melhor foi o consórcio. Eu fiz um consórcio, fui pagando esse consórcio, fui sorteado já antes das minhas férias, e era uma Intruder 250 cilindrada, era uma Intruder da Suzuki. Essa moto eu viajei pra caramba com ela. Essa moto eu fiz assim, eu pegava, subia nela numa sexta-feira, rodava aí 600 quilômetros, na segunda-feira eu estava voltando, rodando 600 km para voltar também. Fui muito para a praia com ela, muito para Espírito Santo com essa moto. Essa foi a moto que eu mais viajei, 250 cilindrada. Era uma moto que não me dava uma autonomia, o tanque era pequeno, ela tinha uma autonomia, eu tinha que abastecer com poucos quilômetros, em torno de 150, no máximo 200 km tinha que estar abastecendo a moto. Mas era uma moto que era constante, me dava segurança e conforto, né, de viajar. Essa, eu falo que essa eu tenho saudade dela até hoje. É aquela moto vermelha. Você lembra dela? Na realidade eles chamavam ela de marrom, né? Era um tom de vinho, né? Mas aquela moto aquela eu viajei muito mesmo. E esse cara que tá nos filmando brinca que você é motoqueiro, né, parceiro? De vez em quando eu tenho que dar uns tapas na orelha dele. Ele é motoqueiro, né? Puxar a orelha dele. Calma, mas é sério. Qual é a diferença de motoqueiro para motociclista? Então tá, eu brinco o seguinte, eu tenho um programa que eu assisto de vez em quando, é o Lino, fala sobre aviação. Aí ele fala assim, senta que lá vem história. Então eu vou te dar uma historinha curta. Nós, motociclistas, antigamente, bem uns anos atrás, né? Vamos falar uns aninhos só atrás, para não falar muito pesado, era muito taxado, a gente era taxado até de maconheiro. Mas no meio da gente sempre teve médico, juiz, policiais, advogado, tinha gente de todas as classes sociais aqui, no meio do motociclismo. Então essa taxação, que a gente era badeneiro, fazia bagunça, aquela coisa, e a gente queria desmistificar isso, mudar isso. Então, e no dicionário, a palavra motoqueiro e motociclista é uma só, é a mesma palavra, tem o mesmo significado. Mas a gente desmistificou falando o seguinte, o motociclista, nós estamos ali seguindo as regras de trânsito, nós não procuramos fazer tudo mais dentro das conformidades, respeitamos o direito do outro de ir e vir, entende? Respeitamos a si próprio também. E o motoqueiro em si é aquele que não respeita muito, pega uma contramão, sobe um canteiro central, sabe? Empina a moto, fica cabritando moto, acelerando, cortando giro. Esses aí são, tipo, então a gente tentamos, e já conseguimos isso, separar essas duas vertentes. Separar um lado e um outro. Você quer andar daquela forma, você anda, mas para andar com a gente você tem que seguir nossa ideologia, nossas regras, nossas éticas. Bom, e você assustou que ante o Esquadrão Lobo, me fala tu, e você gosta de lobo, você até tem tatuagem. Me fala do Esquadrão Lobo. Ô Nicolas, eu não vou falar do Esquadrão Lobo específico. Existe um motoclube. Quando eu entrei, eu já andava de moto, quando eu entrei no
Esquadrão Lobo, ele foi fundado dentro de um quartel de polícia militar. Você sabe que eu sou um policial militar. E ele foi fundado lá dentro com o intuito para ter lazer, porque na época que ele foi fundado nós não tínhamos lazer, as coisas eram muito caras, nós ganhávamos muito pouco, a maioria tinha uma motozinha velha, capengue, mas tinha uma moto para poder deslocar. E como eu falei com você anterior, que era muito difícil a gente adquirir as coisas. E a gente precisava de um lazer. E essa forma de juntar as pessoas que tinham uma moto e fazer um passeio curto, numa cidadezinha próxima, Moeda, aqui, Serra aqui em cima, que, como a gente fala aqui, região de Brumadinho, Serra da Moeda, que é essa região ali, a gente fazia uns passeios perto, passeio de 30, 40 quilômetros, ia lá, tomava um café, voltava no domingo, uma vez por mês. Então juntou essa coisa e tomou uma dimensão muito grande. As pessoas começaram a gostar daquilo, tudo. Aí veio a necessidade de formar um motoclube. E esse motoclube tomou a dimensão, se tornou o Esquadrão Lobo. E eu entrei no Esquadrão Lobo na fundação do Esquadrão Lobo. Eu não sou o idealizador do Esquadrão Lobo, mas eu ajudei a formar o Esquadrão Lobo. E isso foi muito bom para mim na época. Foi muito bacana, muita amizade, você faz muita viagem, passeios. E não quer dizer que eu tenha que viajar sempre em grupo. Eu viajei muito solitário. Eu queria ir num lugar, eles iam para outro, mas eu queria ir em outro lugar. Então eu vou para o outro lugar. Às vezes também, muitas vezes a gente viajava junto, ia para os mesmos lugares, encontrava lá, às vezes eu ia mais cedo para marcar um território, né? Lobo, né? Tem que marcar todo território. Então eu ia mais cedo para marcar algum território e eles chegavam. Então é isso, é a confraternização de amigos. O Esquadrão Lobo foi muito isso. É confraternização de amigos. Eu tinha muita amizade, a gente fazia um churrasco, as resenhas que a gente falava, né? Que fala até hoje, né? As resenhas, vamos fazer uma resenha. A resenha era juntar amigos, fazer um churrasquinho ali num lugar, até no meio-fio. Até sentar no meio-fio para comer um sanduíche já aconteceu. Então é isso, você ter uma pessoa para bater um papo, poder falar das suas ideias. O que é o motoclube? O motoclube, ele é a união de pessoas com o mesmo desejo, com o mesmo gosto, e acaba formando uma associação. Ele tem em torno de, pelo menos, mais de 6 pessoas para formar uma associação com registro. Muitos motoclubes têm CNPJ, sem fins lucrativos, né? Então isso é o registro. Tem um estatuto interno, que é feito esse estatuto interno, que são normas internas que cada um motoclube tem, mas o registro em si, o código bike é igual para todos, né? Então não existe essa questão de união, de fraternidade, de irmandade, então isso tem que ter. Mas o motoclube é isso. Então, quando eu fiquei lá, fiquei 28 anos dentro do Esquadrão Lobo. Já rodava de moto antes, hoje, né, no motociclismo eu tenho mais de 30 anos que eu rodo de moto. Mas o Esquadrão Lobo foi muito bom. Mas a gente vai crescendo também, a gente vai mudando as ideias. Hoje eu tenho um filho de 3 anos, ele me absorve muito tempo. Gosto de ir para um canto na roça. Então a gente vai mudando as ideias, vai mudando a coisa assim. Você vai envelhecendo, você quer fazer umas coisas diferentes que está ali. Hoje eu não pertenço mais ao Esquadrão Lobo. Já saí do Esquadrão Lobo, já vai o quê? Uns 3 anos que eu saí do Esquadrão Lobo. Mas eu não consigo ficar sem. Aí eu montei para mim, a gente montou, outros amigos também que tinham a mesma ideia, montamos um motogrupo. Que são amigos com a mesma ideologia, que gostam de rodar de moto, gostam de passear de moto, tá ali falando do assunto de moto, mas não é uma associação. A gente não tem um registro, a gente não faz um registro de CNPJ, a gente pode ter um estatuto interno entre a gente. Mas é aquilo, ó, nós vamos fazer um passeio de moto, vamos ali tomar um café ali em Casa Branca. Aí junta os amigos, vão ali tomar um café em Casa Branca. Então, vamos ali fazer um passeio, vamos mais longe um pouquinho. Então, isso aí é essa diferença, o motoclube e o motogrupo. O motoclube ele é uma associação registrada. É igual um clube de futebol, um clube de piscina, que você vai para a piscina, são associados, né, cobram mensalidade, tem uma outra tipo de responsabilidade, aquela coisa. O motogrupo não, a gente junta e vamos fazer o passeio. Não tem essa exigência de estar ali fazendo reuniões, fazendo tipo um condomínio de prédio.
A gente vai, nós vamos decidir ali, vamos fazer um adesivo pra gente? Vamos, a gente junta, o adesivo fica X, pronto, acabou, faz o rateio. Então essa é uma diferença que eu estou até falando assim, meio básica, meio rápida. Então o Esquadrão Lobo para mim foi muito importante. Gosto, convivo com eles até hoje, tenho muita amizade com muitos deles até hoje. A gente junta, vamos pro churrasquinho, vamos bater papo, até hoje. E fora outros motoclubes, que é onde eu vou, não importa se eu sou do motoclube X ou Y, é onde eu vou por ter conhecimento, eu conheço muitas pessoas, sou bem recebido, bem tratado, bato papo com muitos deles e até hoje. Agora, as gerações vão chegando, né? E nós vamos ficando para trás, vai chegando jovens, vai chegando outras gerações e vão ocupando os espaços da gente. Se você não está presente, você não está ali, você vai acabando sendo esquecido de certa forma. Mas é isso aí, nós estamos juntos e até hoje é isso aí. Aqui, e de onde surgiu essa ideia dos motoclubes? O motoclube, vamos te contar, então vamos lá, senta que lá vem uma historinha. O motoclube, motociclismo, ela vem da Segunda Guerra Mundial mais ou menos. Daquela época, das guerras. A maioria, quando surgiu os motoclubes mesmo, a maioria eram aviadores, de participar da guerra, são os militares. Então eles tinham os brasões dele, de cada aeronave, cada grupo, tinha um brasão, uma forma, um símbolo, né? E quando a guerra acabou, muitos não pilotavam mais, ou deixou de viver aquela aventura, de viver aquela emoção, adrenalina. E a moto foi uma forma deles encontrarem, a forma deles viver aquela emoção, de o vento na cara, sentir aquilo, e a forma que era mais romântica de pilotar, as motos eram, como falei, era outra tecnologia. Então era essa forma. E também tinha um lado, também, isso tudo americano, tá? Lá pro lado dos Estados Unidos. E também tinha o lado dos cowboys, que atravessava o oeste todo em cima de um cavalo. Só que aquilo foi mudando, as estradas foram vindo, as estradas de ferro, e aquele romantismo em cima do cavalo foi acabando. Não dava para atravessar o país em cima de um cavalo. E a moto também dava essa sensação de liberdade, de poder estar curtindo. Colocava os alforjes. O alforje era os alforjes usados em cavalos, colocava em moto, e o cara ia viajar. A jaqueta, o colete que a gente usa, vem derivado também dessas coisas de guerra. Só que você está lá nos Estados Unidos, um lugar mais frio, você usa uma jaquetona de couro. Quando chegava o calor, o verão, eles tiravam a manga e ficava o colete. Um colete de couro. Só que o Brasil é um clima muito quente, um clima tropical, acabou que a gente vai adotando eu tenho um colete de couro, mas também tem esse colete de tecido, para suportar o calor, porque o couro, você ficar debaixo de um sol, você não aguenta, fica muito quente. Então é isso. É uma historinha breve. Eu conheço várias, sei falar tudo sobre isso. Mas aí vai demandar tempo, viu? Então, muito tempo. Eu quero só saber mais um. Posso, Rony? Mas eu também já fui e fiquei um tempo com colete sem o brasão. Por que os iniciantes não têm o brasão? E como é que é esse rito deles? Tá, tô entendendo. Na realidade é o seguinte, você tem a paixão, você gosta de andar de moto, viu as pessoas andando de moto, curtiu aquilo, gosta das motos das duas rodas. A sua tendência é associar a um clube ou então a algum motoclube. Então você procura um motoclube que você acha interessante, que você gostou, ou pela forma deles serem, pelo brasão às vezes te chama a atenção e você quer ir. Então, quando você chega lá e fala a sua vontade, eu quero andar de moto, também quero curtir com vocês, quero poder estar junto, participar dessa irmandade, participar dessa amizade que vocês têm. Aí você vai ser puxado para lá. Então, você vai rodar com a gente, sem brasão, sem colete nem nada. E, geralmente, um integrante já batizado, já fixo, tudo, brasado, ele vai te adotar. Vai te adotar no seguinte forma, vai começar a te orientar. E nesse tempo que você vai rodar até sem brasão, eles vão te observar. Você vai ser observado, vigiado, até por outros integrantes de outros motoclubes. Porque você faz ali, se você fazer alguma bobiça, alguma merda aí, chega na orelha de quem está te apadrinhando. Então eles vão fazer um teste com você. Quando eles verem que você tem gosto mesmo e quer rodar, aí você entra no processo de
de um processo de maturação dentro do motoclube mesmo. Aí você começa a ter o colete, aí eles começam a te dar a primeira parte do colete, as primeiras letras, a gente fala as letras. Aí dependendo do motoclube, tem motoclube que leva 9 meses para batizar um integrante, outros levam mais de um ano, tem motoclube que leva 3 anos, e se você cometer alguma infração, ainda você regride. Então aí, à medida que você for tomando, o pessoal for tomando mais confiança em vocês, vão te dando outra parte do brasão, até você fechá-lo. A partir do momento que você fecha o brasão inteiro, letras, formas, a figura em si, você é um integrante oficial. Até não fechar, enquanto você não fecha, você é um PP, chamado de PP, um prospect. Você está almejando alguma coisa ainda, você ainda está nos degraus. Quando você chega num lugar, você é batizado, tem uma cerimônia de batismo, você passa por uma cerimônia de batismo, aí você passa a ser integrante oficial. Aí já é motociclismo. Já é um motociclista dentro do motoclube, que eu estou falando. Você não deixa de ser motociclista só porque você não tem um brasão. Quero que você entenda isso. Você é motociclista porque você segue as regras, porque você anda de acordo com a ética, anda de acordo com o direito. Mas para você, não quer dizer que você, pra ser motociclista, tem que ter um brasão nas costas, de um colete, de uma jaqueta. Mas aí você passa a ser integrante oficial de um motoclube. Ou integrante de um motogrupo. E às vezes você não quer associar, você não quer ter aquela obrigação das reuniões, daquela coisa de cumprir com mensalidade, registro, você não quer aquilo, mas você quer andar de moto com pessoas que têm o mesmo gosto de você, é um motogrupo. Então existe essa coisa. Mas geralmente os jovens entram mais em motoclube. Eu vou falar do box o menor espaço do carro de qualidade e motos também. É com você, Zé Aldo. Olá, Nicolas. É uma satisfação estar junto com você aqui no podcast, tá? Mais uma vez, estamos aqui à disposição na rua Dom João Antônio dos Santos, número 89, trabalhando com veículos de alta qualidade, tá? Para atender o nosso cliente e atender vocês do melhor jeito possível. Valeu, Zé Aldo, pela força. E também a Minas Hospedaria, a sua casa, vó de casa. É só ligar para esse número que tá aparecendo ali aqui na sua tela. Procura a Marta e ela vai te atender numa boa. Valeu, Marta. Tio, qual foi a viagem de moto que você fez mais difícil? Ô, Nicolas, vamos dizer o seguinte, assim, já fiz várias viagens, já passei alguns perrengues em estrada, já fiquei em estrada por falta de combustível, já fiquei achando que eu queria abastecer, mas o posto que estava na rodovia, não gostei do posto, achei o posto muito sombrio, fiquei com medo da gasolina ser batizada e continuava, quando eu vi, fiquei sem gasolina. Mas sempre acha alguma forma de você, uma pessoa que está ali, te oferece um pouquinho de gasolina para você chegar. A moto, às vezes, com meio litro você termina de chegar no posto. Ou você compra, teve uma vez que eu comprei gasolina, fiquei sem a gasolina, foi nessa vez que eu fiquei sem gasolina. Eu passei por um fusquinho que estava num ponto de ônibus esperando um pessoal ônibus chegar, alguma coisa. A moto parou mais à frente, eu voltei, falei que eu comprava uma gasolina dele, você me vendia 1 litro. O cara, não, como a gente é do interior aqui, ainda fala que é interior, a gente está sempre ali preparado. Aí abriu o fusquinho, abriu o capô dele assim, tirou uma garrafa lá, colocou 1 litro de gasolina lá para mim e colocou, e foi lá colocar na minha moto ainda. Né? Nessa época, eu paguei, a gasolina, vamos dizer, que custava R$1 o litro, R$2, negócio assim, 1 litro, não lembro muito bem quanto custava o litro. Eu dei R$10 para ele. Nossa. Ele me tirou de uma enrascada. Então, isso aí tem perrengues que você passa, pneu que pode furar, né? Moto pode dar um defeito inesperado.
né? Uma revisão também, às vezes você fez a revisão, porque moto tem que fazer revisão. Uma vez por ano eu paro minha moto e faço uma baita revisão nela, faço tudo que tem que ser feito. E eu já tive viagens também muito felizes, viagens que eu gostava, que eu gostei. Eu tive uma viagem, e a viagem, quando você viaja tranquilo, tava eu e a Érica na garupa. Foi logo quando eu fui para a reserva, que eu aposentei. A Érica estava de férias, nós fomos daqui para Espírito Santo na moto, eu tinha uma Vestron 650, e até um amigo nosso em comum, que é o Abel, eu brinco que eu reboquei um Jeep, um Compass, falo assim, porque eu ia na frente e ele vinha atrás com o Jeep dele, com o carro dele. Nós fomos para Espírito Santo, ficamos uma semana lá, e de lá eu tinha intenção de ir para Aparecida do Norte. Dali continuar, eles voltaram e nós fomos. Aí quando eu peguei a 101, que é na região de Guarapari, ali para frente um pouco, peguei a rodovia 101, eu vi lá a placa Cachoeira de Itapimirim, eu ia subir mais. Aí eu falei, eu vou entrar por aqui, Cachoeira de Itapimirim, resolvi entrar em Cachoeira de Itapimirim. Aí fui subir, entrei para Cachoeira de Itapimirim, já quer dizer, já saí do meu roteiro. Essa viagem assim, não pensava em passar, só ia passar na rodovia, continuar a pegar a 101 até a Dutra lá em cima, né? E para chegar em Aparecida do Norte. Mas aí eu resolvi entrar em Cachoeira de Itapimirim. Então vamos andando por aqui. Cheguei em Cachoeira de Itapimirim, vi a cidade, tudo. Então vamos tocar aqui. Aí fui tocando aqui essa rodovia aqui, fui acelerando a moto. Quando eu vi, tinha uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais parada lá no acostamento da rodovia. Aí eu parei a moto, fiquei assustado. Eu estava em Espírito Santo, Cachoeira de Itapimirim, estou, né, em Espírito Santo. Aí o cara, não, você está aqui na cidade de Muqui, você está chegando em Muqui. Muqui é Minas Gerais. Falei, bom, já estou chegando em Muqui, nem sabia. Foi inesperado. Aí continuei em Muqui, uma cidadezinha agradável, uma igreja muito bonita, calçamento de pedrinha ainda, uns calçamentos que eu passei. Aí continuei. Quando eu vi, eu já estava chegando em Três Rios, Além Paraíba, que é Rio de Janeiro. Aí continuei a viagem, cheguei na Dutra, no lado de Rio de Janeiro. Aí parei num posto e fui lá tomar um café, a gente foi lanchar, eu e ele, comer alguma coisa, que quando você viaja com a garupa, costuma-se ter que parar mais vezes. E essa eu parei assim a cada em torno de 100, eu tentava parar a cada 120, ela queria que parasse a cada 100 quilômetros. Aí parei para tomar um café e a viatura da polícia do Rio de Janeiro encostou no posto. Eu falei, meu amigo, tudo bem, eu tô indo para São Paulo. Apareceu, pode continuar aqui direto que você vai sair em São Paulo, no estado de São Paulo. Aí beleza, fui embora. A Dutra é outro mundo, né, a rodovia Dutra. Eu tava a 120 km por hora, rodando até pela faixa da direita, uma carreta passou por mim, uma velocidade, falei, eu acho que eu tô andando devagar. A vantagem de você ter uma moto mais potente, maior cilindrada, que tem mais cavalaria, é isso. Se você precisar do acelerador, você tem. Então, melhor acelerar mais. Aí fui a 140, 150 para poder ir na rodovia. E cheguei no estado de São Paulo, Aparecida do Norte, fui curtir lá a viagem. E nesse tempo que eu falo assim, numa viagem só, numa tacada, eu atravessei o Sudeste. Minas Gerais, Espírito Santo, Minas Gerais de novo, Rio de Janeiro, São Paulo. Atravessei o estado, atravessei o Sudeste. Andei em todos os estados do Sudeste. Nem sejam os trechos, né? Então, isso que acontece. Às vezes você vai fazer um passeio, uma viagem, você fala assim... E outro exemplo, eu estava sozinho, a Érica tinha trabalhado no final de semana, eu falei, eu vou ali tomar um café ali no topo do mundo. Vou tomar um café ali para cima. Aí quando eu cheguei no topo do mundo, cheguei lá, quer saber de uma coisa? Antes de chegar no topo do mundo, eu vi a placa lá, Ouro Preto, Mariana. Eu falei, eu vou lá para Mariana, Ouro Preto. Na realidade, Ouro Preto. Aí entrei, peguei o destino Ouro Preto. Quando eu cheguei em Ouro Preto, falei, dá para me rodar mais. Eu vou lá para Mariana e paro lá na moto Mariana. Fui para Mariana. Chegando lá, falei, quer saber de uma coisa? Vou tocar mais para frente. Fui parar em Ponte Nova e almocei lá em Ponte Nova. Na volta... Aí eu peguei, continuei o trecho, saí lá em Rio Casca. De Rio Casca, aí eu voltei na BR-381 e voltei para casa. Isso eu saí cedo, saí de 7 horas da manhã, 6 horas, 6h30 mais ou menos, 7. Quando deu 1 hora da tarde, eu já estava em casa. Não, 1 hora não, minto. Quando dava umas 3 horas da tarde, já estava em casa e fui assistir o jogo do Galo ainda. Então são passeios que às vezes você faz um programa de ir num lugar, mas você muda de coisa. Isso que deixa a gente feliz. Você não fica fechado em
itinerário, você não fica fechado naquela rota que você tem que fazer, no tempo que você tem que cumprir. Não, você vai, simplesmente você vai. Essa que deixa a gente feliz, não importa onde. Então é isso que deixa a gente feliz, simplesmente pegar a estrada e curtir. É o motociclismo, é a estrada, é a poeira, é o vento na cara, é o frio que você passa, o calor que você sente. Então, isso é os perrengues que você passa também, isso é o motociclismo. Essa é a vida das duas rodas, quem gosta de duas rodas. Você pilotar aqui dentro da cidade, você vai ali num bairro, volta no outro, vai num supermercado, volta, é diferente. Mas na hora que você pega uma estrada, que você tem ali, que você acelera, que você vai, não é velocidade, não é você andar 130, 140, 160 km por hora, não é isso. Às vezes você está andando ali, quando você vê, você está a 80 km por hora, curtindo, podendo ver a paisagem, você vê uma água descendo da montanha, você vai lá, para lá no meio das pedras, vai lá, molha a mão, passa no rosto, continua o trajeto. Às vezes uma vendinha, que você chega lá, você vê uma vendinha lá pequena, aquelas vendinhas de interior, você para tomar um cafezinho e comer um queijo. Sabe, é isso que é a vida de motociclismo, isso que é o que ele deixa feliz um cara, uma pessoa que anda de moto, que está ali curtindo as duas rodas. Tio, Vamos pro final, porque já deu mais de 30 minutos, tá? só uma... Tio, tenta falar. Andar demais de moto assim não cansa, não. Ô Nicolas, tudo cansa. Se você andar de carro demais, você vai cansar, porque você vai ficar sentado muito tempo numa posição. A moto cansa também, mas só que você tem prazer com aquilo. Agora, a idade, vai chegando a idade, você limita um pouco. O que eu fazia de rodar e chegar e já ir para Gandaia, ir para uma praia, eu não dou conta mais não. Hoje eu piloto, vou para o meu destino, rodo meus 700 km, tiver que rodar, 800, 1000. Hoje você roda aí, numa moto, você roda aí tranquilo, 700 km, 800 km, você vai, depois você para descansar. É lógico, o corpo sente. Quando você é mais jovem, o corpo não sente tanto. A idade vai chegando, o corpo vai sentindo. Por isso que as pessoas procuram, à medida que ele vai envelhecendo, procuram motos de mais confortáveis. Né? Às vezes o jovem começa numa moto esportiva, uma naked, que vai lá embaixo. Depois ele vai ficando mais velho e procura motos tipo uma Big Trail, uma moto mais alta, mais confortável. A idade chega, fica meio complicado pilotar uma Big Trail, ele parte para uma moto custom, mais baixa, centro de gravidade diferente. E assim vai, e de repente ele não vai, parte para um triciclo. E um dia, quem sabe, se Deus permitir, ou se chegar ou não permitir também, se um dia ele der um problema nas pernas e ficar numa cadeira de roda, você tá com o motor na cadeira de roda e vai assim mesmo. Que no caso seria o triciclo, né? Mas é isso. Olha, o papo tá muito bom, muito legal mesmo, tio. Mas infelizmente, tá acabando. Pena, bom. Vamos chegar-nos finalmente, bate falta. Um livro. Eu não tenho um livro específico. Eu gosto de ler, leio, mas eu não tenho um livro que eu falo que me marcou. Leio muito, li muito. Mas hoje, se eu for falar para você, o que eu vejo, às vezes, é um livro do momento de interesse meu, de alguma coisa, de mecânica, ou um livro de uma coisa. Então, é aquele interesse no momento. Então, não posso falar que eu tenho um livro específico. E uma série ou um filme? O filme seria Noviça Rebelde, completamente diferente. É um filme que marcou muito minha vida, com quem eu assisti, eu era menino, eu era criança, então Noviça Rebelde é esse que me marca até hoje. Se passar hoje, eu paro para assistir de novo. Uma música. Não uma música, um rock. De qualidade. Estilo de vida. Estilo de vida. A vida, cara. É o que a vida me dá, é o meu estilo de vida. E uma pergunta macabra que eu sempre faço. Uma palavra antes de morrer.
Viva! Hoje eu falei com o Gilson Nilson que de paixão pelas duas rotas até lá.